Fala pessoal, sou o professor Fabrício Pessoa, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Estamos aqui para resolver a nossa 23ª questão da lista 4 de exercícios de geometria. A questão 23 fala o seguinte, acompanhe comigo a leitura dela. A figura mostra os triângulos retângulos ABC e BCD, em que o AB vale 12 e que a medida do ângulo BCD vale alfa. Sabendo que o seno desse ângulo alfa é 0,8 e que o ponto D está sobre o lado AD, a medida do segmento DC será igual a quanto? Então vamos lá, olha só, pessoal. Ele falou aqui pra gente as seguintes informações, tá? Ele disse então que AB vale 12, a própria figura já marcou aqui para mim, perfeito. Disse também aqui, né, nosso ângulo alfa, que é justamente a medida do ângulo C, e ele quer saber qual é a medida do ângulo do lado DC. Então, se ele quer saber essa medida e eu não sei, eu posso chamá-la, por exemplo, de x, tá certo? E olha só, trabalhando essa situação aqui, se vocês perceberem, eu posso encontrar usando a seguinte relação, vejam só. Eu tenho o ângulo alfa, então em relação a esse ângulo alfa, ele é o cateto adjacente. Você concorda comigo? Ó? Ele será o cateto adjacente. Enquanto este lado aqui, que está oposto ao ângulo de 90, esse cara aqui será a minha hipotenusa. Mas eu não sei quanto é que vale a hipotenusa, então eu posso chamá-la, por exemplo, de y. Então, olha só, para determinar a minha resposta, eu vou ter que utilizar a seguinte relação, porque eu tenho um cateto adjacente à hipotenusa, eu posso usar o cosseno do ângulo alfa, ou seja, porque o cosseno do ângulo alfa será o cateto adjacente, que é o x, que é justamente o lado DC que eu quero, dividido aqui pela hipotenusa, que vale y. Mas vocês perceberem, eu não tenho aqui quem é esse meu lado. Então, para resolvê-lo, eu vou ter que encontrar aqui quanto é que vale o cosseno do ângulo. Tá certo? Mas antes disso, também preciso encontrar aqui o lado y. Então, olha só, primeiro, encontrando o lado y, encontrando o lado y, eu vou usar a seguinte relação, olha só, certo? Analisando aqui, olhando para o ângulo alfa. Esse lado 12, você concorda comigo que ele é o cateto oposto dele? Então, eu tenho aqui o cateto oposto. Enquanto o y, que é o que eu quero, em relação a esse ângulo alfa aqui, ele será o cateto adjacente. Então, se eu tenho um cateto oposto, cateto adjacente, eu vou usar a tangente. Então, eu tenho que a tangente do ângulo alfa só pode ser igual ao cateto oposto, que é 12, dividido pelo cateto adjacente, que vale y. Pessoal, a relação da tangente, né, anotem no caderno de vocês que é a divisão entre o seno do ângulo e o cosseno deste mesmo ângulo. Então, eu tenho que tangente de alfa é seno de alfa dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Tudo isso daqui, ó, repara, igual a o 12 dividido pelo y, tá certo? Então, ó, tenho essa relação aqui, agora eu consigo resolver fazendo o quê? Determinando quem é o cosseno. Aí, para resolver quem é o cosseno, eu vou usar o que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. Professor, o que é que representa, o que é que significa essa relação fundamental da trigonometria? Pessoal, eu sei que toda vez que eu pegar um seno ao quadrado de um determinado ângulo e somar com o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, essa soma tem que, por obrigação, dar 1, ou seja, é o valor máximo da soma do seno e do cosseno. Então, aqui eu vou fazer a substituição. Eu sei que o seno ao quadrado de x, isso aqui é 0,8. Então, ficaremos com 0,8 ao quadrado mais o cosseno do ângulo que nós queremos, ó, que é justamente o cosseno de alfa. Então, tudo isso aqui tem que dar 1. Pessoal, 0,8 ao quadrado dá 0,64, tá? Então, ficaremos com 0,64 mais cosseno ao quadrado de alfa, tudo isso daqui dando 1. Deixando o cosseno ao quadrado de alfa de um lado, esse 0,64 está positivo, ele passa negativo. Então, ficaremos com 1 menos 0,64. Portanto, pessoal, o cosseno ao quadrado desse meu ângulo só pode ser 1 menos 0,64, só que vai dar 0,36. Então, ó, deixando aqui o cosseno de um lado da igualdade, aquele quadrado tem que passar em forma de raiz. Então, ficaremos com o cosseno de alfa sendo igual a raiz quadrada de 0,36. E a raiz quadrada de 0,36, eu sei que isso aqui é nada mais nada menos que 0,6. Então, encontrei aqui qual era o valor do cosseno que eu quero, que é justamente o cosseno de alfa. E agora eu vou fazer aqui a substituição. Como? Repara, ó, eu sei quem é o seno, sei quem é o cosseno, então eu vou fazer a divisão. Portanto, ficaremos com a seguinte relação. Ó, o seno de alfa, que vale 0,8,
dividido pelo cosseno de alfa, que dá o que vale 0,6. Então, tem o seno, tem um cosseno, tá vendo? Então, tudo isso aqui igual a 12 dividido por y. Fazendo o meio pelos extremos, ficaremos com 0,8y igual a 0,6 vezes 12. Pessoal, vou pegar aqui, olha só, multiplicar esse cara, então ficaremos assim. 0,6 multiplicado por 12 dá 2 vezes 6, 12, 2 vezes 0, 0 mais 1, 1, mais 1 vezes 6 dá 6 e 1 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar 0,72 e a vírgula vai aqui, então dá 7,2. Ficou bem apertadinho lá, peço até desculpas a vocês, tá? Então, ficaremos com 0,8y igual a 7,2. Para não ficar muita informação ali, eu vou apagar isso aqui, tá? Ó, vocês me permitirem, ó. Esse cálculozinho bestinha que a gente fez aqui, tá? Que foi só a nossa multiplicação. Então, colocando aqui a seta novamente, eu ficarei com a seguinte situação, olha só. Vou puxar para o lado, porque talvez fique muito apertadinho ali, tá, gente? Então, ó, o y, ó, deixando o y de um lado da igualdade, esse 0,8, ele tá multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, ó. Aí, para tirar essas vírgulas, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar por 10 em cima e vou multiplicar por 10 embaixo. Então, meu y vai ficar sendo 72 dividido por 8, que isso aqui, claro, vai dar 9. Tá certo? Então, tenho agora o valor y, que era o que eu precisava para determinar ali a minha resposta final, ó. Porque eu sei que o cosseno do ângulo é x dividido por y. Portanto, o cosseno do ângulo alfa, a gente sabe que dá 0,6, o x é o que eu quero descobrir e o y nós descobrimos ali que vale 9. Então, ó, deixando o x de um lado da igualdade, o 9 que está dividindo passa multiplicando. Então, ficaremos com 0,6 vezes 9. Isso aqui, pessoal, claro, vai dar 5,4. Sendo 5,4 a nossa resposta, nosso gabarito aqui, ele só pode ser letra A. Fechou? Olha só, pessoal, não é uma questão considerada fácil, tá certo? É uma questão considerada aí de médio até nível alto, principalmente para a galera que quer Enem, mas não desanimem, tá, pessoal? Lembre-se sempre que a gente precisa praticar bastante. Eu tenho certeza que quando vocês pegarem outra questão muito parecida com essa, vocês vão conseguir fazer sem dificuldade alguma. Fechou? Então é isso. Um beijo enorme. Qualquer dúvida, só me procurar. Fechou? Então é isso. Se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo e contem comigo sempre. Valeu!